Eu sou um legista. Só tive um encontro estranho em minha carreira, mas isso ainda me mantém acordado à noite. Eu não fico assustado com muita coisa. Não sou uma pessoa melindrosa, nem supersticiosa. Você não pode estar na minha linha de trabalho, mas não posso explicar John Doe. Não temos nenhum assassinato na minha cidade. No geral, somos uma comunidade bastante tranquila e segura. É raro que uma autópsia completa seja necessária, e é mais provável que seja solicitado por mortes inesperadas, negligência médica, esse tipo de coisa do que por suspeita de assassinato. Não temos um consultório médico separado, estou apenas no porão do hospital, o que francamente não é exatamente um hospital, é mais bem equipado do que um consultório médico típico, mas existem centros ambulatoriais que são maiores do que nós, se você for para uma cidade grande. Se você tiver uma doença complicada, dirija algumas horas até Cleveland. No entanto, eu sou nosso legista. Certifico todas as mortes na cidade e realizo todas as nossas autópsias. Quando um corpo desconhecido apareceu na floresta, é melhor você acreditar que a polícia estava por toda parte. Foi a única coisa emocionante que aconteceu com eles naquela semana. Inferno, talvez nunca. Vários policiais a mais do que o necessário entrou com os paramédicos, em busca de respostas sobre como ele havia chegado ali. Eu não sabia. Ele não tinha nenhum ferimento defensivo. Não havia nada no exame exterior inicial. Fígado mortis e rigor mortis estavam presentes. Estimei a morte em cerca de 12 horas antes. As radiografias voltaram normais. Não havia sinais óbvios de envenenamento no exame interior. O conteúdo do estômago era um sanduíche de atum meio digerido, e acho que uma Coca-Cola. Seu coração estava aumentado, mas não de forma anormal. Era indicativo de cardiomiopatia, mas estamos nos Estados Unidos da América. Somos todos gordos e temos doenças cardíacas. A única coisa estranha foi que tivemos problemas para conseguir impressões digitais. Não importa como os pegamos, eles simplesmente pareciam borrados. A polícia não poderia controlá-los, mas as pontas dos dedos não pareciam estar danificadas de forma alguma. A inspeção visual pareciam normais. Devido à falta de qualquer outra evidência, eu teria adivinhado um ataque cardíaco, se não soubesse das circunstâncias. Mas ele foi encontrado a 1,5 km da floresta, completamente nu, a poucos metros da trilha. A causa mais provável, pensei, foi veneno. Não havia sinais óbvios, mas às vezes não há, dependendo do que foi usado. Ele não tinha os pés sujos, o que significava que provavelmente não se despisse e saísse para correr. Ele provavelmente foi colocado lá após a morte. Eu disse isso à polícia. Coloquei seus órgãos de volta em sua cavidade torácica, seu cérebro de volta em seu crânio, e o guardei. Enviei as amostras ao laboratório para teste, mas demora um pouco e os painéis realmente abrangentes são caros o suficiente para que o departamento não queira pagar por eles. Quer dizer, você não aparece na floresta, nu, sozinho, no meio da noite, e depois morre de causas naturais, normalmente. Ele não mostrou nenhum sinal óbvio de overdose de drogas. A polícia acreditou que fosse um homicídio, mas sem qualquer evidência considerei a causa da morte indeterminada. Deixamos isso aí, e foi a última vez que pensei nisso, até que o laboratório me ligou para perguntar que diabos eu havia enviado. Os resultados do laboratório foram inconclusivos. Eles não conseguiram obter nenhum DNA das amostras. Fui retirar o corpo e colher mais algumas amostras, talvez olhar novamente algumas novas lâminas de tecido no microscópio. Mas ele não estava onde eu o deixei. Olhei de cima a baixo, ou seja, em cada armário frio, pensando que tinha rotulado incorretamente ou lembrado errado onde o coloquei, mas ele não estava em nenhum deles. Não é um grande necrotério. Não é como perder suas chaves. Se eu não conseguisse encontrar o corpo, ele teria desaparecido. Eu não gostei nada disso. Para ser honesto com você, entrei em pânico. Como você perde um corpo? Em todos os meus anos na área, nunca tinha ouvido falar de tal coisa acontecendo. Liguei para o chefe de polícia e expliquei a situação. Ele fez algumas perguntas para as quais eu não tinha certeza das respostas. Sim, eu deixei meu escritório sozinho de vez em quando. Não, eu não estava prestando muita atenção se o trancava no final de cada dia. Eu tinha certeza que sim, faço isso por hábito, mas não tinha certeza absoluta. Somos uma cidade pequena. Seguro.
Roubar restos mortais está fora do comum, não é algo que eu tenha considerado uma possibilidade. Então a polícia adicionou um relatório sobre o roubo de restos mortais humanos, sob custódia do governo, e tenho certeza que se algum dia eles pegassem o perpetrador, seria uma lista de acusações mais longa do que a minha perna. A teoria corrente era que alguém roubou os restos mortais para encobrir o assassinato. Isso não foi muito bom, pois implicava que provavelmente um membro da equipe do hospital estava envolvido. Mas o que você pode fazer? A polícia não estava muito séria em persegui-lo. Não creio que suspeitassem seriamente de alguém no hospital. Sem uma identificação, era difícil investigar. Era uma história assustadora, decente para se contar em festas, especialmente porque a morte havia sido bem coberta pelos jornais locais. Todos por aqui já ouviram falar disso. Alguns meses se passaram e, honestamente, eu quase não pensava mais nisso, embora tivesse o cuidado de trancar o necrotério quando saía para trabalhar. Estávamos ocupados. Estávamos tendo um aumento infeliz no número de mortes, então consegui permissão para contratar um assistente. Ele era um garoto esperto, aprendeu rápido. Ele tinha algumas autópsias em andamento, quando o outro corpo apareceu. John Doe, vestido dessa vez, camiseta Hanes, não tão branca e leviesse, tênis bem surrados. Chamada por uma adolescente assustada que o encontrou na lixeira atrás da lanchonete onde ela trabalhava. Foi uma dupla diferente de policiais que respondeu no local. Uma equipe totalmente diferente de pessoas, paramédicos, todo mundo. É por isso que acho que fui o primeiro a notar. Que é essa? Eu disse, quando vi seu rosto. O que? Perguntou meu assistente. Esse é o mesmo cara. Eu disse. Este é o mesmo cara que desapareceu antes. Um caso de pessoa desaparecida? Você o reconhece? Não, quero dizer o mesmo cara. Os restos mortais que desapareceram há alguns meses. Como isso é possível? Minha assistente não tinha ideia, mas eu estava muito agitado e provavelmente não estava fazendo muito sentido. Liguei para o departamento de polícia. Os 2 policiais que o trouxeram desta vez não foram particularmente úteis. Eles começaram a especular que se tratava de um serial killer ou de um tipo específico. Liguei de volta e insisti que mandassem mais alguns caras mais experientes, aqueles que pegaram John Doe antes. Então Laurent e Bill vieram dar uma olhada. Bem, que se dane, disse Laurent. É o mesmo cara. Não poderia ser, disse Bill. Um gêmeo, talvez? Talvez, concordei de má vontade. Parece improvável. Bem, poderia ser o mesmo cara? Laurent perguntou. Ouça-me, e se eles pegassem os restos mortais e os congelassem? Eu balancei minha cabeça. Eu fiz uma autópsia da última vez. Esse cara não foi aberto. Você pensaria que se houvesse um par de gêmeos idênticos desaparecidos, alguém teria relatado isso, disse Bill. Posso fazer algumas ligações. Avise-me se alguma coisa acontecer. A coisa estranha bem, uma das coisas estranhas sobre aquele corpo, era que ele estava fresco. A polícia acreditava que ele estava na lixeira há no máximo algumas horas, mas ele poderia ter morrido em outro lugar e sido transferido. E na verdade isso parecia provável com base na atividade no restaurante. No entanto, ele não apresentava sinais de levor mortis, que, caso você não saiba, é a descoloração da pele devido ao acúmulo de sangue. É óbvio para a inspeção visual. A temperatura ambiente estava bastante quente e, contra a intuição, isso normalmente acelera o início do rigor mortis, que você provavelmente conhece. Começa nos músculos finos da face antes de afetar as mãos, e depois o restante dos músculos maiores, tornando-os rígidos. Geralmente começa em cerca de 2 a 8 horas post-mortem e dura cerca de um dia no total. Você pode estimar o tempo desde a morte com base em como isso afeta os músculos. John Doe não apresentava nenhum sinal de rigor mortis, nem nenhum dos marcadores que vieram depois disso. Em suma, ele estava morto, mas não apresentava alguns dos sinais típicos de morte, e nenhum dos que ajudariam a estimar o tempo desde a morte. Ele se apresentava, honestamente, como alguém que acabara de morrer na mesa de exame momentos antes. Temos um conjunto de etapas que executamos para verificar se uma pessoa está realmente morta. Inclui um eletrocardiograma.
Não há como cometer um erro. Os paramédicos presentes também o declararam morto, pelo que isso vale. Ele estava morto. Eu me senti um pouco supersticioso, mesmo assim não pude deixar de verificar o pulso algumas vezes antes de fazer uma incisão, só para garantir. Tive uma sensação estranha de que o assunto não estava morto. E me sinto estranho só de dizer isso, mas mal morri. Apenas quase morto, como disseram em A Princesa Prometida, mas quero dizer isso de uma forma muito menos charmosa. Algo neste corpo parecia estranho. No entanto, não tenho certeza se estava apenas nervoso devido às circunstâncias, e a retrospectiva não melhora em nada minha lembrança dele. Se você é um legista decente, você é do tipo metódico. Estou pelo menos meio decente, e não diria que fui meio idiota da primeira vez, mas fui extremamente meticuloso dessa vez. Pelo livro, nós o abrimos. Examinamos todos os órgãos. Até cortamos seus membros, o que normalmente não fazemos sem um motivo específico. Coletamos muito mais amostras do que na primeira vez. Seu coração estava estranho. Eu pesei e foi ampliado. Eu estava planejando fazer alguns cortes transversais para ver se estava saudável. Mas quando pressionei com o bisturi, um fluido branco e viscoso escorreu. Tinha um cheiro que atravessava minha máscara. Meu assistente teve que correr. Não sei se você já vomitou em uma máscara e escudo, mas é uma bagunça. Ele estava efetivamente em baixa. O cheiro era como entrar em uma loja de velas Yankee. Não era um cheiro ruim em si, não era como um corpo em decomposição severa, mas ainda assim forte o suficiente para deixar você tonto. Nunca vi ou ouvi ou cheirei nada parecido. Era como se o fluido tivesse preenchido completamente as cavidades atrial e ventral. Eu teria dito que era como se o sangue dele tivesse sido substituído, mas quando aspiramos a cavidade torácica, o sangue estava normal. Suas artérias e veias estavam normais. Foi apenas o coração. Imaginei que o que quer que tenha acontecido devia ter sido post-mortem. Caso contrário, teria sido bombeado através de suas artérias. Mas isso não explicava o que havia acontecido. Debati brevemente os méritos de despejar o fluido na pia e, portanto, eventualmente no abastecimento de água municipal, mas decidi não o fazer. Coloquei luvas novas e tirei uma amostra cuidadosa, certificando-me de lacrá-la. Em seguida, coloquei toda a bandeja de metal cheia da substância em um dos baldes triplos de 5 galões que tínhamos em mãos. Amarrei os sacos, fechei a tampa e ensaquei o balde para garantir. Saímos da sala, tranquei a porta atrás de mim e subimos para dar à minha assistente uma chance de se recuperar. A ventilação lá embaixo é muito boa. Então esperávamos que isso dissipasse o cheiro. Enquanto isso, quando finalmente voltamos para o quarto, o cheiro quase desapareceu, junto com o corpo. O mesmo aconteceu com as amostras, o balde com a substância e até a câmera com a qual o fotografávamos. Chamamos a polícia novamente. Eles acrescentaram uma nota ao relatório. Se você está se perguntando sobre as imagens de segurança, tínhamos muito poucas câmeras. Limitaram-se às entradas públicas na frente e nos fundos do prédio, e no pronto-socorro, e nos corredores principais do primeiro andar. Não havia nenhuma nas escadas, que ficavam em ambos os lados do prédio, e tinham portas de saída de emergência para o exterior. Também não havia câmeras no porão, que abrigava apenas o necrotério, alguns depósitos e alguns escritórios administrativos. Eu sei que provavelmente parece estranho para alguns de vocês, mas estamos dirigindo pela cidade sem nenhum crime real, e isso foi há anos. As câmeras não eram tão onipresentes como são hoje. Ouvi a polícia reclamar com o prefeito, mas o estado também estava no meio de uma crise orçamentária naquela época, então presumo que eles não tinham dinheiro para adicionar mais. Então, quando o corpo apareceu pela terceira vez, cerca de 6 meses depois, fiquei fora de mim. Uma cidadã angustiada ligou relatando que um homem assustador estava estacionado em um carro perto da casa de sua família. Quando o despacho enviou alguns policiais para investigar, ficou óbvio que ele estava morto. Depois que eles atiraram nele, depois de algumas advertências verbais, o policial novato entrou em pânico e atirou. A bala passou pelo ombro esquerdo. A notícia se espalhou. O novato estava xingando ao ver o movimento, o que é claramente impossível porque o homem estava morto.
Mas, para ser justo, a maior parte do que aconteceu com esse homem parecia impossível. Seu parceiro disse que não houve nenhum movimento, era apenas um novato que estava no gatilho. Esse foi o relatório oficial. Mas curiosamente, de folga e depois de algumas cervejas, ele confessou a Lowen, que me passou, que algo não estava muito certo com o corpo. Ele não disse o que. Não tenho certeza se era assim que ele realmente se sentia ou se estava bêbado e tentando apaziguar Lowen, que estava chateado porque um garoto branco com um distintivo atirou em uma pessoa imóvel e indiferente e escapou com um tapa no pulso. A polícia não queria que se espalhasse a notícia sobre esse corpo desaparecendo e reaparecendo, nem o prefeito, pois não era uma boa publicidade para ele. Então, ele e o departamento de polícia permitiram que nossos repórteres locais se divertissem com o novato, que acabou abandonando a polícia e deixando a cidade. Ele não aguentou a notoriedade, então foi embora. Ouvi dizer que ele começou um negócio de paisagismo com um irmão em Indiana. A terceira autópsia em si foi praticamente normal, fora a ausência das fases típicas da morte, fígado ou rigor mortis. Putrefação, que não pretendo encobrir porque é muito estranho. Incrivelmente estranho. É impossível. Mas o mesmo acontece com fazer uma autópsia na mesma pessoa 3 vezes. Honestamente, naquela situação, era quase mais estranho que fosse normal. Quando você espera que algo salte sobre você, cada minuto que isso não acontece é angustiante. Ele ainda não parecia certo para mim, mas não encontramos nenhuma outra normalidade. Continuei cortando e esperando que algo terrivelmente estranho acontecesse, mas não havia fluidos misteriosos, nada misterioso. Havia o óbvio ferimento de entrada e saída da bala, mas nada mais digno de nota. O que não era estranho o suficiente também ainda estranho. Ainda não havia causas óbvias de morte. Ele era, em todos os aspectos, um homem humano perfeitamente saudável. Eu me perguntei se havia entrado em algum tipo de purgatório para médicos legistas medíocres. Talvez esse corpo fosse um castigo por ter perdido alguma coisa, e eu estivesse condenado a repeti-lo até encontrar a causa da morte. Eu realmente estava questionando minha carreira e minhas escolhas de vida a essa altura. Quando voltei para casa, comecei a conversar com minha esposa sobre me aproximar da família dela, como ela sempre quis. Eu não gosto da família dela, mas começar de novo em uma nova cidade parecia uma boa ideia. Naquela época, tomamos cuidado com a cadeia de custódia. O departamento de polícia nos enviou uma equipe para guardar o corpo, que consistia principalmente em um rapaz, que estava no porão do hospital, para vigiar os armários, depois que saíamos para dormir. Fizemos o nosso trabalho e colocamos o homem em um armazenamento refrigerado. Enviamos as amostras para o grande laboratório no norte do estado. Mas é claro que tinha que ficar estranho. Tal como acontece com os corpos anteriores, por mais cuidadosos que tirássemos as impressões, as imagens sempre pareciam borradas quando tentávamos combiná-las no banco de dados. O mesmo acontece com seus registros dentários. As amostras de DNA foram inconclusivas. Enviamos-lhes outra amostra, mesmos resultados. A polícia não encerra formalmente as investigações durante pelo menos 1 ano. Mas só temos de reter restos mortais não reclamados durante 30 dias. Mantivemos algumas amostras presumindo que haveria uma longa ida e volta com o laboratório, mas o enviamos para a cremação, assim que foi permitido. Eu queria que ele saísse do meu necrotério. Mas você conhece a história a esta altura. Alguns caras vieram transportá-lo logo de cara. Abri o armário para tirá-lo, e o corpo sumiu. Então abrimos todos os armários frigoríficos do depósito para ter certeza de que eu não o havia perdido. Desta vez nós o encontramos. Eu gostaria que não tivéssemos. Ele estava em cima de outra pessoa. Eles estavam deitados juntos, como se alguém os tivesse colocado ali, na zombaria de um leito conjugal. Não consigo enfatizar isso o suficiente. Foi profundamente perturbador. E digo isso como alguém que viu algumas mortes horríveis. Em primeiro lugar, a menina era menor de idade. Quero dizer, se você vai pregar uma peça como essa, acho que você poderia argumentar que a idade realmente não importa quando se fala de corpos sem vida. Não sei se essa era a intenção, mas a imagem por si só era.
Ruim, não consigo esquecer como era esse homem de meia idade com os braços em volta de uma adolescente loira. Ela parecia uma criança, ela teve uma overdose. Não desfigurado por um acidente ou algo parecido. Não acho que você possa confundi-la com uma garota adormecida, mas ela parecia bastante tranquila. E esse cara, honestamente parecia que estava dormindo. Ele simplesmente não parecia morto para mim, não sei como descrever. Estou neste ramo de trabalho há muito tempo, e nunca vi um corpo assim. Parecia que esse homem adulto havia se deitado na cama para dormir com uma garotinha morta. Além do grotesco da cena, era uma pose complicada. Seus braços estavam em volta dela. Então partes dele estavam sob ela e partes dela estavam sob ele, se isso faz sentido. Teria sido necessária uma manipulação significativa de ambos os corpos para colocá-los nessa posição. Foi preciso que eu e meu assistente os separássemos. Não tiramos fotos. Provavelmente era protocolo, sendo uma cena de crime e tudo, mas não parecia certo. Eu não queria provas que os pais dela pudessem ver em algum processo judicial algum dia. Não peguei a câmera e ninguém me pediu. Todo mundo estava bastante abalado. Os técnicos não gostaram. O policial de plantão não gostou. Ele gostou ainda menos quando seu comandante de turno foi pessoalmente ao hospital para interrogar ele e a segurança do hospital. Ele tinha adormecido? Ele estava fugindo? Ele havia deixado o corpo sozinho por algum tempo? Ele jurou que as únicas vezes que saía era para mijar. 2 minutos no máximo. Ele trancou a porta atrás dele. Não havia ninguém no porão do prédio quando ele costumava ir ao banheiro por volta das 4 da manhã. É claro que não houve nada nas câmeras durante a noite. Mas como mencionei, as portas de saída de emergência nas escadas não foram monitoradas, pois só abrem por dentro. Então, supomos que era muito provável que alguém entrasse pela entrada principal e se escondesse, ou se esgueirasse pela entrada lateral uma noite, descesse para fazer sua ação às 4 da manhã, apenas para escapar por uma porta lateral. Parecia improvável que alguém conseguisse mover aqueles corpos sozinho, e tão rapidamente. Talvez o policial estivesse mentindo, e até ajudou o criminoso, mas isso obviamente levanta a questão: para que fim? Para o policial, ou para essa pessoa ou pessoas desconhecidas. Que possível motivo poderia haver para isso? Eles não roubaram ou destruíram provas desta vez. Foi simplesmente bizarro. O comandante do turno ficou frustrado, mas os detalhes não apontavam para nada plausível. A polícia fez uma investigação muito minuciosa. Eles varreram todo o laboratório em busca de impressões digitais. Não havia nada de incomum. Todas as pessoas que estiveram lá e que deveriam estar lá, e além disso não há tantas impressões digitais, já que na maioria das vezes as pessoas usam luvas. Eles não encontraram nada nas fitas CCTV. Nenhum dos funcionários do hospital se lembrava de nada em comum no mês passado. De qualquer forma, os técnicos levaram o cara e o cremaram. Houve alguma hesitação sobre continuar a segurá-lo à luz desses novos acontecimentos, mas acho que todos estavam tão ansiosos para se livrar dele quanto eu. Então ele saiu naquela manhã para ser cremado. Acompanhei um dos caras que o levou, e ele jurou que viu Dondô entrar na câmara com seus próprios olhos. Me senti aliviado. Ele não tinha desaparecido desta vez. Qualquer que fosse esse quadro bizarro, estava acabado. E ainda assim, imagine minha surpresa quando ele apareceu novamente. Apareceu como uma moeda ruim. Eu nem perguntei as circunstâncias. Eu estava com medo. Vou poupá-lo dos detalhes da autópsia. Não houve nada digno de nota. De novo, nenhuma causa de morte pode ser determinada. Ele entrou em um armário. Enviei as amostras para o laboratório mesmo sabendo que era inútil. Você consegue adivinhar o que aconteceu depois? Sim, perdemos o corpo novamente. Demorou apenas alguns dias. Desta vez houve testemunhas oculares, embora o que elas viram francamente levante mais perguntas do que respostas. Um administrador viu um cara com roupas desajustadas e um jaleco saindo mancando descalço do saguão. Ela disse que o chamou algumas vezes, mas ele a ignorou. Ela sabia que ele não trabalhava no prédio, e, claro, os pés descalços eram suspeitos. Ela estava preocupada que ele estivesse tendo algum tipo de episódio psiquiátrico, então chamou a segurança e a polícia. Ele saiu pela porta dos fundos.
Você pode vê-lo nas imagens de segurança do estacionamento traseiro, apenas na nuca granulada e monocromática. John Doe se afastando do prédio. A pior parte para mim são as roupas que ele está vestindo. Eles são meus. Eu mantive um conjunto extra lá embaixo. Ele mexeu nas minhas coisas e as pegou antes de ir embora. O administrador fica no quadro por alguns segundos. Ela vem e fica do lado de fora, observando o homem ir embora. Se você assistir a fita até o fim, os policiais chegam lá e ela volta com a segurança. Eles conversam por um minuto. Ela aponta a direção que John Doe foi e eles vão atrás dele. Se você continuar observando, um segundo grupo de policiais aparece e vai atrás dos dois primeiros. E o que não foi filmado foi a caçada humana quando os dois primeiros policiais não voltaram. Eles pararam de responder aos rádios logo após entrarem no bosque próximo ao limite da propriedade, passando pelo estacionamento. O segundo grupo de oficiais não conseguiu encontrá-los. No dia seguinte, trouxeram alguns caçadores locais que são bons rastreadores. Depois trouxeram cães de uma unidade K9 de outra cidade. Quando ambos falharam, a polícia recrutou voluntários fisicamente aptos para limpar completamente toda a área, metro quadrado por metro quadrado. A caçada durou cerca de uma semana antes que eles perdessem as esperanças. Foi um grande escândalo. As pessoas estavam especulando todo tipo de coisas malucas, um paciente fugitivo do asilo que partiu para uma onda de assassinatos na floresta, o que quer que seja. O fato de ele ser um John Doe morto, na verdade, conseguiu ser deixado de lado. Ele estava claramente vivo nas imagens de segurança. Todos queriam saber quem ele era. Nós nunca descobrimos isso. O carro que ele encontrou na ocasião anterior estava registrado em nome de um idoso de alguns municípios dali, que havia morrido de causas naturais, e o carro havia sido dado como roubado por seu filho, que era o executor de seu patrimônio. Eles negaram conhecer John Doe, e nenhum deles pode provar ter qualquer associação com ele, nem se pareciam com ele. Então o roubo do carro não parecia uma disputa pessoal ou familiar. A trilha estava fria. Tenho vergonha de dizer que não participei da busca pelos policiais desaparecidos. Para ser honesto com você, e me sinto culpado por isso, esperava que eles não encontrassem John Doe. Homens desaparecidos que se danem. Eu não suportaria fazer outra autópsia nele, e resolvi desistir imediatamente se o encontrassem. E com sorte ou azar, eles não o fizeram. Nunca encontraram vestígios dele, nem dos policiais que o seguiram. Nenhum sangue, nenhum sinal de luta, nem mesmo um passo. Já se passaram muitos anos desde então. Acho que ele se foi para sempre. Não sei o que John Doe queria, mas acho que ele deve ter conseguido de alguma forma. Ou talvez ele esteja assombrando o escritório de algum outro legista ignorante em algum lugar. Vou te dizer, embora eu goste do meu trabalho e sempre gostei, desde então odiei abrir sacos para cadáveres. Tenho sempre um pouco de medo de que seja John Doe ali, rindo de mim. Minha aposentadoria está chegando, e estou ansioso para nunca mais me perguntar se o verei novamente. Se você gostou desse relato, considere se inscrever e ativar as notificações. Vem muito pela frente. Obrigado.